Bom dia, sétimo ano. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Nós tenhamos hoje uma excelente quinta-feira, tá? Estão me ouvindo bem? Poderia me dar um retorno, quem estivesse aí já presente na aula, por favor, pelo chat? Vamos ver aqui. Tá? Então, eu quis colocar uma revisãozinha, mas assim, tá grande, mas é uma revisãozinha necessária. Por que necessária? Porque eu vejo que a maior parte dos alunos tem uma dificuldade muito grande em trabalhar com frações. Então, esse trabalho com frações é um trabalho delicado. E não vai parar agora no sétimo ano. Não vai parar agora. Ele vai persistir por um bom tempo, tá? Então, você tem que absorver todos agora. Lógico, vai entrar algumas noções a mais, né? Quando entrar essas noções a mais, eu pedi que você sublinhe, você passe marca-texto em cima, tá? E vai ser necessário, às vezes, uma noçãozinha um pouquinho a mais, tá bom? Então, primeira coisa, tá aí, eu quero que vocês entendam. O que é a fração? Para que ela foi criada? Tá? A fração ela foi criada para exprimir, para representar uma parte de determinada coisa. Uma parte. Correto? Por exemplo, eu acho que todos gostam de pizza aí. Todos devem gostar de pizza. Vocês imaginem uma pizza de prestígio. Né? Uma pizza de prestígio. Vocês imaginem que a pizza, geralmente, ela vem dividida em quantas partes? Geralmente, ela vem em 8 partes. Correto? A pizza inteira, ela é um inteiro. Ela é um inteiro, toda ela é um inteiro. Mas, sim, é para copiar, com certeza. Mas, cada parte dessa pizza que foi cortada para você, cada pedacinho dela representa o quê? Uma parte do inteiro. Não é isso? Cada fatia para você é uma parte da pizza. E se cada fatia é uma parte da pizza, se ela tem 8 fatias, então, cada fatia é o que para mim? 1/8. Que é um pedaço entre o total de 8. Então, a fração ela foi criada para isso. Foi criada para te mostrar, né, que uma coisa inteira, um inteiro, ele pode ser fracionado em partes. Tá bom? Outra coisa interessante também você ver. O dia que você entrar no carro do seu pai, olha lá no marcador, no chamado odômetro. Odômetro que marca a velocidade, marca combustível, marca tudo. Você vê que onde você bota combustível no carro, o tanque de combustível dele, ele é separado em pedaços, em partes. Ele é fracionado em partes. Tem um tanque inteiro e ele tem várias subdivisões. Aquelas subdivisões representam uma parte do tanque, uma fração do tanque de combustível do carro. Tá? Então, a fração ela foi criada para isso, para expressar uma parte do inteiro. E a fração ela possui sempre 2 fatores, 2 valores. Um é chamado de numerador, o outro é chamado de denominador. A parte superior, a parte de cima, é o numerador. E a parte de baixo é chamada de denominador. Tá? Até tem um exemplo aqui, ó, eu coloquei o segundo pontinho ali, ó.
Vamos lá. Uma fração é a representação de uma parte ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão. Então, a fração na matemática, ela é uma divisão, em que o numerador é o dividendo e o denominador é o divisor. Então, é uma divisão. Outro ponto. Uma fração é um número racional. Peço que vocês, se puder passar a marcar texto, no segundo e terceiro pontinho aí, seria interessante. Tá? A fração, ela tem um título, ela é conhecida na matemática como um número racional. Isso é muito importante. Tá? Então, quer dizer, uma fração, ela é a representação de um inteiro. Então, toda a fração, ela é o quê? Infinita. Elas são infinitas. Né? Aqui te dei um exemplo de como você vai ler frações. Não é para você sublinhar isso no teu material. Peço que a biscotela apague, por favor, bem rápido. 1/4, que é igual a 1/4. 1/12 é igual a 1/12. Quem rabiscou a tela, por favor, apague bem rápido, por favor. 1/2, nós chamamos de 1/2. 1/10 é 1/10. E assim por diante. Então, a fração ela pode ser lida. Tá? 3/4 é 3/4. 1/5 é 1/5. E 1/7 é 1/7. 2/100 é 2 milésimos, é 2 centésimos, quer dizer. Então, a fração é apenas isso. Deve lembrar bem, uma revisãozinha isso, uma parte do sexto ano, uma parte. Só que o nosso problema agora é que vocês têm números positivos e números negativos. Né? Tem dois fatores. Números positivos e números negativos. E esses dois fatores, eles tendem a influenciar no que você quer fazer. Ok? Por enquanto, eu sei que é muita cópia, mas preciso que vocês copiem inicialmente, tá bom? Aí continua essa página aí. Então, ele expressa como você lê a fração, correto? Outra coisinha que não está escrita aí, mas deixa eu falar a vocês. Toda fração vai dar origem ao número decimal. O que é o número decimal? É o número que possui vírgula, né? Então, isso aí é muito, muito importante. Toda fração, ela vai gerar um número decimal, tá? Então, continuando. Quem quiser copiar só as partes importantes, pode fazer isso, tá, gente? Faça um resumozinho seu, bem prático, que vai estar no YouTube, vai estar tudo, então você deve preocupar tudo, tá bom? Então, você pode fazer isso, você pode copiar o que você acha mais importante. Agora, tem que copiar algo, tá? Uma parte que eu acho importante copiar, então, você acha que é o seguinte, frações, números racionais, é muito, muito importante, tá?
Então, é, então, o que acontece? Olha bem, vou responder aqui um chat rapidinho. Essa parte está escrito assim, frações de números racionais. Essa parte tem que estar com você, então eu peço que você sublinhe ela, copie ela, que é muito importante. Tá? Números racionais é um conjunto que abrange alguns elementos que está escrito aqui, e eu preciso que vocês tenham isso com vocês. Tá? Olha bem, o conjunto dos números racionais é composto por qualquer número que possa ser escrito na forma de fração. Então, tudo que você puder escrever em forma de fração, ele é um número racional. Tá? Assim, como é que você pode representar um número racional? Olha bem, qualquer número inteiro, ele também se torna um número racional. Qualquer número decimal finito, quer dizer, decimal exato, ele é racional. Qualquer dízima periódica, ela é racional. Mas o que é uma dízima periódica? É aquela continha em que é um número decimal em que um valor se repete infinitamente. Por exemplo, 1,6666666. Reparem que eu falei que o 6 ele se repete infinitamente. Quando isso acontece, você cria uma chamada dízima periódica. E toda dízima periódica ela é um número racional. Então, essa parte que estou falando agora com vocês, números racionais, ela tem que estar com você. Tá? Alguns até falam comigo, olha, o professor já tirei print da tela para copiar depois. Legal, mas tem que copiar. Copie o que você acha mais pertinente, que você, de repente, está em dificuldade em você entender. O que você consegue, você já lembra, legal, tranquilo. Tá? Então, torna a falar. A parte das frações, números racionais, é muito, muito importante. Ela tem que fazer parte do teu material de estudo. Então, copie, coloca até em marca-texto embaixo dela, que ela vai ser muito importante, não só agora, você vai ver muito mais ela no oitavo, nono e ensino médio. Tá? Você tem que saber isso aí na tua mente na hora. Tá? E depois ali eu voltei a explicar frações equivalentes. Tudo que está aqui é uma revisão de frações, gente. Tudo que está aí é frações. Frações equivalentes, simplificar frações. Tá? É uma revisão. Que nossa apostila, ela vai ter frações. Isso aí está no seu material de ensino esse ano, tá bom? Não pense que eu coloquei só para colocar. Está no seu material desse ano. Então, quem estiver fazendo aquele resuminho básico, copia bem rapidinho, me manda no chat que terminou de copiar, tá? Deixa eu ver quantos estão presentes aqui agora. Deixa eu fazer uma...
Então, vamos lá, pessoal. Copiem, por favor. Vai me dar normal, Maria Vitória? Ardaz, vai ter tudo com frações. Tudo. Principalmente trabalhar, no caso, com sinais, tá? Nosso maior problema aqui é que a fração também, você vai ver daqui a pouco, como eu montei, ela tem sinais, ela pode ser positiva como pode ser negativa. Aí que tá o problema, tá bom? Vamos lá, pessoal, por favor. Torna a falar, faça um teu resumo, tá? O que você achar que é interessante, marca, mas tem que estar com você no teu material de dia, tá? De acompanhamento, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, tudo que você trabalhou ano passado, você vai trabalhar um pouco mais, tá? Por isso que eu fiz esse resumo, parece que é um pouco grande, mas é para você ver que a apostila que vai vir para você nova, ela vai estar bem resumida. E tem coisas, para quem sabe, excelente. Para quem tem dificuldade de montar frações, tem que ter um aparato a mais para que você relembre. Ok? Esteja obrigado. Ó, por favor, manda para mim, se você terminou bem rapidinho, a gente já mandou que terminou, preciso que mais mande que terminou. Por favor. Porque nosso tempo está passando muito rápido. Preciso de mais pessoas. Tem duas pessoas que terminaram já. Eu sei que alguns são bem rápidos na hora de copiar. Ok? Vamos mais.
Por favor, pessoal, vou mudar a página automaticamente, então. Tá? Não, pode ser. O que você fizer, você quiser fazer bem perfeito. Tá? Tem muito aluno. E outra coisa, tem muitos de vocês perguntando, mas é para fazer o quê, gente? Isso aí. É para copiar ou fazer o teu resumo. Você tem que contar com você. Então, não precisa perguntar várias vezes. Quem sabe fazer resumo, faz um resumozinho. Quem tem dificuldade tem que copiar tudo. Tá? Mas tem que copiar bem rápido, sem olhar para o lado, sem fazer nada. Copiar e pronto. Ok, Isabela, isso mesmo. Elias, você conseguiu copiar? Vou perguntar para algumas pessoas específicas. Elias, você conseguiu copiar? Me responde bem rapidinho, por favor. Ok, Isadora, tranquilo. Muito obrigado pela informação. Então, pessoal, para quem esse conteúdo aí que eu passei agora é para quem tem dificuldade em manusear frações, tá? Você não vai ficar só em frações. Você vai trabalhar muito com os números racionais, que são decimal, dizima periódica, tá? Então, para quem tem dificuldade, tem que não pode fazer isso por causa de outros, tá? A importância das frações, tá? Por exemplo, olha bem, como é que você cria fração equivalente? Quando você multiplica o numerador e o denominador por números iguais. Quando você multiplica ambos por números iguais, você cria uma fração equivalente. Lá em cima tem lá para você, ó, 4 meios. Aí igual a 8 quartos. Mas por que isso? Porque eu multipliquei o numerador e o denominador pelo número 2. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4. Então, cria equivalente. Outro exemplo embaixo. Tem lá 3 sétimos. Eu multipliquei por 4. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 4, 28. Então, você cria frações equivalentes quando você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. E o que eu acho importante, quando você divide pelo mesmo número, a divisão nós chamamos de simplificação de frações. Hoje em dia, a matemática trabalha com a simplificação de frações. É obrigatório que você simplifique as frações, tá? Para terminar a sua conta. E a simplificação de frações, ela é a divisão do numerador pelo denominador, sempre pelo mesmo número. Então, toda vez que você dividir, ou você fizer uma continha, terminar uma fração, você tem que tentar verificar se ela é divisível ou não. Tá? Então, aí vai passar o quê? Valeu o quê para a gente no início? Aquelas regrinhas de divisibilidade do início do ano, do capítulo 1. O capítulo 1 influencia na fração aí. Você não pode dividir por número diferente. Tem que dividir pelo mesmo número. Quando isso acontece, você simplifica a fração e vai tornar a fração irredutível. O que é fração irredutível? É a fração que é simplificada. E torna a falar. Tem que até escrever aí na explicação. É obrigatório a simplificação da fração para torná-la uma fração irredutível. Isso é obrigatório.
Tá? Depois eu quis mostrar a vocês ali no caso, operações para lembrar bem rapidinho, que lembrar bem rapidinho das coisas. Como é que se multiplica a fração? É direto. É numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Você fez isso, você multiplicou. Não tem mistério nenhum. Tá? Está até escrito aí. Isso que é legal. Esse resumo é legal você ter com você, gente. É muito importante. Como é que se divide duas frações? É direto? Não. Existe uma regrinha na matemática para que você divida duas frações. E a regrinha fala o quê? Que você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. O que vem a ser esse inverso? É você trocar a posição. O numerador que está em cima vai para baixo e o numerador que está embaixo vai para cima. Então, isso é obrigatório. Então, você não vai pegar uma fração e vai dividir só de olhar. Às vezes, não. Você tem que fazer o processo matemático. Qual processo é esse? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Aí dá o resultado. Se possível, simplificar o resultado. Nesse exemplo que está aí, não está simplificado. Mas o certo é simplificar. Dividir por 6 e 18, por 6 e 12. Cria 3 meios. Esse é o certo. Então, Radazzo, essa dificuldade tem que vencer através de quê? De trabalhar com calma os cálculos, tá? Isso é interessante ter essa parte com você, tá? Tá bom? É interessante mesmo. Não vou te falar tudo, mas o que é importante que eu acho aí? Simplificar, multiplicação, divisão e a parte de adição e subtração, né? Outra coisa, sétimo ano, que é muito importante. Aquela regrinha de sinais que vocês viram lá atrás tem que estar com você aí na frente. Você tem que estar com ela, se fosse possível, você fazer a regrinha de sinais, ela separadinho, tá? E, como é que se diz? E você colocar uma folhinha separada do teu lado, ela vai ser muito importante. Que vai ter operações com frações. E essas operações, soma, diferença, usam a regra da soma e diferença. Multiplicação e divisão, usa a regra da multiplicação e divisão de regra de sinais, de números inteiros. A regrinha é uma só. Tá?
Então, infelizmente, você está com ela com você, tá bom? Outra coisa, pessoal, preciso saber quem já copiou, porque aqui no meu relógio aqui já, meu Deus, a nossa aula voa. O relógio é meu inimigo. Opa, Esther terminou. Isadora também terminou. Esther terminou. Isadora terminou de copiar. Esther, legal. Amanda, Camila, isso. Só vamos bem rapidinho, tá? Meu medo, às vezes, é terminar o horário, ele interrompe ela de repente. Talvez não deva passar a última página, mas uma página, essa que eu achei interessante. Eu quis expor a vocês o trabalho com sinais, com a fração. Vocês lembram que tem nossa retinha numerada. Tem um zero. A direita positiva e a esquerda negativa, correto? Então, as frações positivas estão à direita do zero. As negativas estão à esquerda do zero. Então, vai continuar valendo aqui da mesma forma. Vai ter fração positiva, negativa, aquilo que é a mesma situação. Só que o trabalho é um pouquinho maior, porque a fração, geralmente, se você for unir a fração, é conta. Como tem denominador igual, é simples assim, sai na tua telinha. Repete o denominador, soma o numerador. E quando o numerador for diferente, o que fazer? Aí parte para o MMC. Então, é uma regrinha mais trabalhosa. Entendam isso? Então, por isso que esse conteúdo parece um conteúdo grande que eu passei. Mas é um conteúdo grande, mas tem muitos de vocês que eu sei que são bons até em matemática também, muito bons. Mas tem dificuldade de manusear a fração. Então, ele é importante para isso. Tá? Então, a fração tem que estar situada ali. É igual você pegar uma régua. Se pegar uma régua, a régua não tem número negativo, nós sabemos disso. Correto? Mas uma régua. Tem 0, 1, 2, 3, faz só isso. Só que entre o 0 e 1 tem 10 divisões. Se você observar. Depois pega uma reguinha e olha ali. Entre 1 e 2 tem 10 divisões. Por quê? Ela conta como? A reguinha conta como? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Aí conta 1 inteiro. Aí 1,1, 1,2, 1,3, até 2 inteiro. 2,1 eu não tenho aula com vocês. Mas segunda-feira nós retornamos